todos, se é que há alguém ouvindo. Muito bem, então, tínhamos ficado hoje de ver a Sagrada Escritura, mas pensei que talvez fosse interessante, antes disso, fazermos um fechamento sobre as relações entre razão e cristianismo. Recordando aquela ideia do Newman, de que a razão não pode chegar, não leva a pessoa a tornar-se cristã, né? Nem é esse o papel dela. A razão apenas tem o papel de fazê-la confrontar-se com os paradoxos internos da realidade humana, levá-la, portanto, a uma espécie de muro que ela se declara insuficiente, tem que se declarar insuficiente, consegue explicar isso. Leva esse muro a partir de várias direções e, portanto, quer dizer, a partir daí vai ter que se render perante o mistério. E o acesso a esse mistério só pode ser dado pela confiança humana numa revelação. Portanto, um ato que, sem ser contra a razão, sem ser absurdo, como dizia o Freud, né? Sem ser um ato de rendição perante o que é contra a razão, é um ato de, enfim, superação da razão pela totalidade do ser humano. Né? Ao mesmo tempo razão, ao mesmo tempo razão que só consigo ir até aqui, ao mesmo tempo coração, confiança em algo ou alguém que se revela a mim, né? E um ato da vontade de dizer sim, aceito. Então, só para terminar, alguns aspectos, portanto, em que há uma espécie de mistério conectado, já não agora diretamente à figura de Deus ou à figura de Cristo, mas às consequências de uma possível intervenção deles nesse mundo, consequências essas que se manifestam, concretizam, né, na igreja e no seu papel histórico. Então, que coisas há em que a igreja cristã, em geral, e a católica concretamente, são diferentes de tudo quanto existe sobre a face da Terra? Né? Então, a primeira, e bastante evidente, né, é que, ao contrário das outras religiões, a Igreja Católica tem uma autoridade doutrinal, ou seja, tem uma autoridade e uma preocupação de salvaguardar um determinado conteúdo, um determinado conjunto de afirmações, em que ela não pode mexer. Ela é apenas guardiã e transmissora desse conjunto, e não inventora desse conjunto. Né? Hinduísmo, budismo, em certa medida, embora bem menor, né? O judaísmo, e nesse sentido, parecido com o judaísmo ou o maometanismo, né? Não tem estritamente uma autoridade doutrinal universalmente aceita. Pelo contrário, né? Todo grande poeta, todo grande inspirado, todo grande pensador, todo grande acrescenta alguma coisa. No caso do judaísmo, com limitações, né? São formadores de doutrina, os Moisés e os profetas. Sim, são formadores de doutrina apenas Moisés e os profetas, os restantes não, são apenas comentaristas ou explanadores. Mas, em todo caso, há todo um processo longo de formação. Ao passo que, no caso da Igreja Católica, o processo encerra-se com a morte do último dos apóstolos. Portanto, tem um processo que dura, no máximo, 70 anos, e a partir desses 70 anos, fechou totalmente. A partir daí, só são possíveis explicações ou explanações. Isso, portanto, é extremamente fora do que a gente geralmente concebe como religião. Ao contrário das outras religiões, que são sapienciais, isto é, formadas pela experiência humana, pela experiência de muitas
muitas pessoas privilegiadas e pela experiência de certa forma coletiva, né, ao longo de muitos séculos, você tem um assunto muito estrito e limitado, e a partir do qual não é possível. Justamente a consciência de que eu recebi um tesouro e eu tenho que transmitir esse tesouro intacto. Então, essa é a primeira coisa que é extremamente fora digamos, do padrão histórico da história das religiões. Um segundo aspecto, né, é que normalmente, se houvesse isso, o que você deveria esperar, né, é que uma instituição desse tipo, que guarda um conjunto de verdades reveladas intocáveis, né, que ela deveria rejeitar fortemente qualquer crítica e qualquer tentativa de pôr em dúvida essas verdades. E a razão é a grande tendência, a grande capacidade ou potência humana que continuamente duvida, que põe em dúvida praticamente tudo e checa, testa todas as coisas, né? Curiosamente, é dentro do âmbito da Igreja Católica que a religião a razão é mais valorizada, né? Se você for reparar, nem no hinduísmo, nem no âmbito budista, nem no âmbito taoísta, nem no âmbito confucianista, nem no âmbito mesmo no âmbito judaico ou no âmbito muçulmano, a filosofia conseguiu se arraigar e formar um fenômeno tão forte, tão grande como o que nós podemos observar na história do Ocidente. No Ocidente nós temos pelo menos 2.000 anos de esforços contínuos e de um desenvolvimento continuado do pensamento apoiado estritamente na razão. Dentro do hinduísmo você não encontra isso a não ser em determinadas correntes, que aliás, curiosamente, né, quando isso ocorreu, essas correntes se tornaram monoteístas, rejeitando o panteísmo original do hinduísmo. Dentro do âmbito muçulmano, houve 3 ou 4 tentativas de estabelecer uma filosofia baseada na observação da realidade e na razão humana, mas todas essas tentativas abortaram, porque os muçulmanos têm um respeito tão grande pela transcendência e pela absoluta liberdade de Deus, que têm respeito, digamos, uma preocupação de não deixar que a razão humana toque nessa transcendência divina. No judaísmo, você tem alguns grandes filósofos, mas realmente, em geral, não é uma tendência geral do judaísmo. É uma tendência, digamos, do judaísmo enquanto em contato com o cristianismo. Você tem Maimônides, na Idade Média espanhola, né? Árabe. Você tem depois os grandes pensadores a partir do século XIX e XX, mas raramente são judeus. Spinoza, vai. Né? Isso, né? Alguns, Ricardo, mas raramente, são sempre, digamos, exceções e não a regra geral. Porque também o judaísmo tem, assim, habitualmente, essa visão da transcendência de Deus também com relação à razão. Só o cristianismo consistentemente aposta em que a razão é algo que Deus deu ao homem e, portanto, deve ser cultivado. Outra coisa que nasce precisamente dessa tendência, além da filosofia, são as universidades. Isto é, a preocupação de difundir socialmente esse conhecimento, vamos dizer, entre aspas, de alto nível. O conhecimento, portanto, você ter uma instituição que sistematicamente transmite e estuda a realidade, se possível, no nível mais profundo que seja possível. As universidades nasceram estritamente dentro do ambiente medieval e foram depois se difundindo primeiro em todo o Ocidente, que só
praticamente do século XX, que chegaram a se estender às outras civilizações. As madrissas muçulmanas e as sinagogas, as escolas judaicas, são, em geral, escolas de religião, também, de estudo do texto e comentário do texto. Uma terceira tendência ainda vinculada a isso é o desenvolvimento da ciência. Você pega qualquer manual de história da ciência, você percebe que há uma espécie de descontinuidade que muitas vezes o próprio autor não percebe, mas uma descontinuidade muito grande entre a ciência que se faz na Mesopotâmia, na Grécia, na China, ou nesses âmbitos, né, em que o pensamento é sempre, primeiro, voltado à aplicação prática. Portanto, matemática para servir à agrimensura, astronomia para servir ou à previsão do futuro ou enfim, a entender a estrutura cosmológica que, por sua vez, vai refletir sobre a vida humana, quer no âmbito de conhecer as estações, quer no âmbito de pensar o mundo globalmente para o bem humano, né? Você tem, via de regra, um pensamento que é de tipo muito mais simbólico, baseado no princípio da analogia, né? Dois exemplos interessantes, né? Um é um manual de zoologia chinês, né? Que é, digamos, a divisão, né? O critério para a distinção entre os diversos reinos do mundo animal é animais de que o imperador gosta, animais de que o imperador não gosta, animais que o imperador come, animais que o imperador não come, etc. Cachorros, gatos, aqueles que podem ser agrupados, os que rastejam. Isso, né? Portanto, quer dizer, critérios que não são nem um pouco, digamos, derivados de um estudo mais profundo, mas sim, em geral, do valor simbólico que os animais têm, né? Isso fica muito claro também no manual de zoologia, que era clássico no começo da Idade Média, que é do século VII, né? Que é a... Ixi, eu vou esquecer o nome agora. Já vem, né? Não. Bom, tudo bem. Deixa eu falar que já chegaremos. Oportunamente já nos lembramos. Mas que começa a descrever cada espécie assim. Descreve uma série de animais e diz, por exemplo, o leão, né? Vive na África. Ao dormir, dorme sempre com o olho fechado e uma boca aberta. Isso por quê? Porque ele é imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo que vigia permanente mesmo enquanto está morto, né? Ou numa outra versão do mesmo, porque ele é a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo que mesmo estando morto como homem, continua a viver como Deus, né? Além disso, o leão, ao andar, varre com a sua cauda e apaga as pegadas que ele mesmo fez, né? Porque Nosso Senhor escondeu a totalidade da sua divindade por baixo da sua humanidade. E assim por diante. Ou seja, claramente, quer dizer, a explicação que se dá é uma explicação simbólica. O mundo é entendido como algo simbólico. Só o empenho cristão em entender o mundo dentro das suas próprias regras e não em função de uma explicação transcendente, não como uma ilustração do transcendente, é que tornou possível o desenvolvimento de todas as ciências. De fato, o espírito científico começa a se desenvolver nas escolas de Chartres e outras a partir do século XII e XIII, na verdade, XIII e XIV. Vai levar 2 séculos, mais ou menos, até que ele comece a ter peso. Mas se você pega todos os principais nomes da ciência dos séculos XIII, XIV e XV, são sacerdotes ou religiosos, especialmente jesuítas,
tomaram isso num grau assim extremamente profundo. Então, isso implica que a Igreja Católica sempre defendeu a razão, num grau extremamente intenso. E a tal ponto que, mesmo sabendo do perigo que isso podia trazer, porque faria com que tudo aquilo que ela ensinava fosse criticado pela razão. E esse esforço foi o que se deu, sobretudo a partir do século XVIII, XIX e XX. Né? Praticamente, primeiro, houve um esforço também racional muito grande para negar a existência de Deus. Né? Ao mesmo tempo, da parte dos filósofos iluministas, e em concreto do iluminismo escocês, dos pensadores iniciais do iluminismo escocês. Depois, sobretudo, na Alemanha, começou o grande esforço por negar, por duvidar e negar, por em dúvida, a Sagrada Escritura, concretamente os versículo por versículo dos Evangelhos e de todo o Novo Testamento. Porque não ficou literalmente pedra sobre pedra sem ser tirado. E que obrigou a própria Igreja a rever, repensar e estudar cada vírgula. Portanto, um esforço que, no fim das contas, foi extremamente positivo, como a gente verá no segundo momento, né, para reafirmar a historicidade do documento do Novo Testamento. Muito bom. Um outro fator, né, que extremamente chama a atenção é que você praticamente só dentro do âmbito cristão tem a noção de pessoa, né? O ser humano entendido não apenas como um indivíduo, como uma formiga do formigueiro, como um indivíduo do elemento da polis, como alguém subordinado ao todo social, né? Mas como alguém que é primariamente ele mesmo, e só secundariamente membro de um todo social. Aristóteles aponta isso levemente na política, mas não tira as consequências. A consideração do ser humano como pessoa realmente só começa depois da definição do esforço por entender e definir o que são as pessoas divinas no Concílio de Niceia. Né? Até então, a palavra prosopon, ou persona, ou persum e etrusco, né, significa a máscara do teatro. A pessoa é apenas o papel que ela representa socialmente, mais nada. O individual não tem importância. Uma coisa muito curiosa, por exemplo, é que não existem autobiografias, até a de Santo Agostinho, praticamente, até as Confissões. Né? Existem relatos de viagens, imaginárias ou não, existem episódios. Existe um gênero dos reis, né? Eu, fulano de tal, fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro, mas enquanto rei, isso. Não enquanto o fulano de tal, mas enquanto o Dário, não sei o quê, ou... Isso. O rei é a encarnação do seu povo. Portanto, quer dizer, o verdadeiro protagonista é o conjunto social. Exatamente. Do qual o rei é a representação, a cabeça visível, como a gente queira chamar. Que já está muito próximo de Deus. Portanto, assim que também as religiões desse tipo, em geral, são cultos públicos, muito mais do que cultos individuais. A própria ânsia por uma salvação pessoal da alma começa, ao que eu sei, com as religiões de mistério e outras que se difundem realmente no helenismo tardio. Portanto, na época em que o cristianismo está nascendo e vai dar resposta. Ok. Então, a pessoa. Né? O próprio conceito de pessoa e, portanto, toda a possibilidade de que há um mundo inteiro no interior de cada ser humano, né? É um conceito especificamente cristão e que nasce dentro do âmbito do cristianismo. Isso, por sua vez, vai trazer consigo o conceito de direitos humanos, que antes foi direitos individuais, que antes foi
vislumbrado pelos estoicos, mas entendido muito mais como um problema de ordem cósmica do mundo, né? Mas é só dentro do cristianismo que, de fato, se tira a consequência de que se cada pessoa é imagem de Deus, se cada pessoa é um filho de Deus, se cada pessoa é, portanto, algo de valor infinitamente precioso, né? Então, a essa pessoa cabe o máximo de respeito e de veneração. O respeito e veneração traduzidos no respeito pelos seus direitos. Isso vai demorar até que isso se concretize, evidentemente, né? Na verdade, não se concretizou ainda, como todos os ensinamentos morais, né? Mas há todo um caminho aberto a partir desse reconhecimento para que isso vá progressivamente penetrando nas cabeças e nas sociedades. Outro conceito muito relacionado a isso, que também é extremamente importante, é o conceito de liberdade. Por mais que os antigos já tivessem esse conceito, aparece praticamente dos gregos, sobretudo, mas igualmente dos judeus, etc. E tal, né? Esse conceito de liberdade é entendido muito mais como uma defesa contra o abuso, ou seja, essa atitude que qualquer pessoa tem, né, de, peraí, não invada a minha área, né? Não toque o que eu preciso que seja preservado, né? Injustiças e sofrimentos todo mundo tem, todo mundo quer evitar. Nesse sentido, se quer preservar um âmbito de liberdade. Mas a liberdade, enquanto algo mais profundo, algo que é propriamente os constituintes do ser humano, né? Também esse conceito é cristão. Nesse sentido, é interessante observar o seguinte, né? Muitas vezes a gente tem a impressão de que o normal da humanidade é enxergar as coisas de maneira parcial e, portanto, limitada e, em parte, errada. Que há uma certa distorção no modo de observar o conjunto da realidade e o conjunto do interior de cada ser humano. E que, com o cristianismo, aquilo que vários tinham dito de maneira parcial, tinham entendido ou reconhecido de maneira parcial, agora conseguiu encaixar e assumir o seu sentido pleno. Um outro aspecto dessa mesma liberdade, isso quem comenta é o filósofo Joseph Pita. Outro conceito, outro aspecto dessa mesma liberdade é o fato de que progressivamente vai havendo uma distinção entre âmbitos de liberdade. A distinção entre o âmbito da pessoa perante Deus, portanto, o âmbito interior, e o âmbito externo da pessoa perante a sociedade. Ocorre, portanto, uma dessacralização do Estado, que é o padrão, que a gente, muitas vezes a gente não tem essa percepção, mas, no fundo, em quase todas as sociedades antigas e até o século passado, fora do âmbito cristão, o Estado é divino. Né? E, portanto, o indivíduo não tem perante a autoridade, não há uma distinção entre o imperador, entre o rei, entre quem for, e a autoridade divina. Portanto, você tem uma espécie, na verdade, de totalitarismo que chega ao âmbito interior e íntimo da pessoa. Não existe um âmbito em que eu possa dizer, não, aqui eu sou eu. Né? Aqui eu sou apenas o papel que eu represento. Tem alguns historiadores que não com todas essas implicações filosóficas que eles vão no concreto, né, que nem sempre está posto tudo isso, mas eles vão alimentar que a confissão auricular ela é o primeiro sinal dessa total separação entre igreja e Estado.
Exatamente. Porque aí você reserva um foro íntimo para a pessoa que se resolve com Deus, a profissão que faz, e não mais publicamente, como na profissão pública, e reserva um outro fórum que socialmente se resolve, que não é o mesmo, seria o fórum do escândalo, né? Daquilo que é público. Daquilo que é público, exatamente. Que não é o fórum que você resolve só com o padre e portanto com Deus. Exatamente. Sim, perfeito. Né? Isso é uma das manifestações. Na verdade, de certa forma, Cristo já tinha indicado isso com a famosa palavra do dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E que ainda se está que ainda se está em pleno processo de entender, né? E de tirar as consequências. Mas, enfim, o fato o problema a questão de que a pessoa tem um âmbito de liberdade perante o Estado, que, portanto, não está à disposição, nem pode ser manipulada a gosto pela vontade coletiva ou do tirano, ou do rei, né? Essa ideia é intrínseca ao Ocidente cristão. Tanto assim que até hoje, países que não têm tradição cristã têm uma extrema dificuldade em entender que raios são esses direitos humanos. Né? Quando, em algum momento, em alguma dessas coisas na ONU, se acusou o Estado chinês de não respeitar os direitos humanos, o delegado chinês disse: nós não reconhecemos direitos humanos. Não temos por que reconhecer isso. É uma invenção do Ocidente, não tem absolutamente nenhuma fundação na mentalidade chinesa. Então, isso também sempre é semi-verdade. Os direitos humanos, uma vez entendidos, a pessoa percebe como, mas era isso. Né? Só que, enfim, o problema é você chegar no ponto que se consiga reconhecer isso, perante todas as pressões externas, aos dos reis que querem maximizar o seu poder. Muito bom. Então, isto também, curiosamente, só foi possível porque você teve duas entidades de autoridade simultâneas no Ocidente. Ou seja, né, por um lado, a autoridade social, o rei, o imperador, quem fosse em concreto, né, por outra, o Papa. A Idade Média, durante um certo tempo, entendeu as duas como convergindo numa pirâmide ou com a espiritual sobreposta à outra, que foram duas tentativas que não deram certo, que não são estritamente da essência da coisa. O que importa é que há um âmbito que é o âmbito estritamente espiritual e outro que é o âmbito social. Né? Os dois não têm cabeças separadas. O tema era autoritas e apotestas, né? O Papa teria uma das distinções, né, possíveis, sim. E apotestas seria ao soberano temporal, secular, né? É o braço secular. Mais para frente vai virar a ideia dos dois gládios, né? Gládio, do agostinismo católico, exatamente. E o Piper comenta concretamente que, no fundo, foi graças ao papado e ao fato de ele ser um poder independente que foi possível que essa noção da liberdade, da inviolabilidade do ser humano, e, portanto, que você precisa de uma lei que seja comum tanto ao soberano quanto ao súdito, né, que essa ideia tenha podido se afirmar no Ocidente. Tanto assim que todas as igrejas cristãs que perderam a unidade com a católica tenderam sempre a voltar a ser igrejas de Estado, ou seja, igrejas, na prática, subordinadas ao poder temporal. Isso aconteceu com todas as ortodoxas, que são agora, em geral, ortodoxas de um determinado país. Ortodoxa grega, ortodoxa russa, romena, ucraniana, etc. E isso aconteceu também na parte inicial do seu desenvolvimento com as igrejas protestantes. Aliás, na Alemanha, até hoje,
quando houve a unificação da Alemanha, foi necessário fazer o Ministério de Cultos, porque era tal a imbricação da Igreja Luterana com a autoridade que foi necessário instituir um ministério que recebesse parte dos impostos e repassasse às igrejas. Como agora metade dos súditos, após a unificação, era católico, então ele teve que aceitar os dois. Né? Teve que aceitar as duas igrejas comuns. Mas as duas passam pelo ministério, passavam até muito recentemente, até o século XX, tanto, né? Pelo Ministério de Cultos. Ou seja, quer dizer, não é que esse negócio seja algo que já está estabelecido. Né? Então, tudo isso são aspectos, digamos, muito curiosos, se você olha historicamente, em que a Igreja Católica, especialmente, e o cristianismo em geral, né, mais amplamente, se distinguem e são uma espécie sei lá, de monstro totalmente fora do panorama histórico singular, exatamente. É algo que é singular e curioso. Né? Por que raios esse negócio se desenvolveu se em nenhum outro lugar não surgiu nada de parecido? A gente tende a dar todas essas coisas por pressupostas ou adquiridas, mas isso única e exclusivamente porque a gente vê isso na aula de história do colegial, né? Muitas vezes sem a conexão com as suas raízes, né? Então parece que foram coisas que foram surgindo do nada e sozinhas, né? Quando não é bem assim. Quanto mais você estuda o assunto, mais você vê que há um enraizamento disso nas ideias, no solo, nas próprias instituições católicas. Por exemplo, a própria ideia de você fazer representar o povo por meio de uma eleição, pela eleição de um cara. Isso é algo que simplesmente não existe. Se tem no Império Romano a aclamação. O imperador aclamado por uma legião, por um exército, pela guarda pretoriana ou por quem for. Né? Mas eleição majoritária, isso é algo que começa a aparecer dentro das ordens religiosas. Primeiro, exato. Primeiro entre no comecinho, quando as comunidades católicas cristãs eram ainda, digamos, se conhecia todos os 300 integrantes, todos os 300 cristãos que havia na cidade. Aliás, é uma basílica em Roma, São Sebastião, que é muito tocante, uma das mais antigas que há. E tem ainda no presbitério, na parte mais elevada, onde ficavam os sacerdotes, tem ainda uma bema. Uma bema era um banco em forma de ferradura, na qual se sentavam o bispo e todo o seu clero. Então é um banco de pedra que deve caber umas 10, 15 pessoas no máximo, apertadas. Você vê por um momento como em Roma você teve a igreja inteira, vamos dizer assim, né? Todo o bispo com todo o seu clero e mais todo o povo, né? Dentro da mesma igrejinha. Muito bom. Ok. Então, nesse momento ainda é possível eleger o bispo. Depois já teve que transferir isso para o próprio clero. Depois, mais tarde, né, já havia tantas pessoas que uma eleição não era viável ou você teria que cair em palhaçadas como as da campanha para presidente dos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, pulando lá fazendo promessas, etc. E tal, tudo isso coisas que, enfim, uma autoridade espiritual que tem algo valioso a preservar, não caberia. Então passou a ser delegado para os presbíteros, depois para os bispos em volta da cidade de Roma, né? Ou os bispos da região em volta de uma cidade principal. Né? Agora, esse sistema de eleição pressupõe o quê? Que todos os participantes são iguais, coisa que não existe em nenhuma sociedade pagã, exceto as mais primitivas. Né? Segundo, você pode confiar no critério de todo mundo. Né? Em princípio, não vai haver grandes roubalheiras nem grandes não. Né?
Então, dentro das ordens religiosas, isso continuou durante toda a Idade Média. E a partir daí é que chegou primeiro as assembleias temporárias, que os reis convocavam quando precisavam aumentar imposto, e mais tarde as assembleias permanentes, como o parlamento inglês ou a assembleia criada pela Revolução Francesa. Então, no fundo, estamos usando uma instituição de origem religiosa ou cristã na administração temporal. E assim tantas outras coisas. Enfim, vamos ficar com essas coisas todas que mostram um pouquinho como o cristianismo é algo que, fora do padrão humano, fora do padrão histórico que a gente pode observar na humanidade. E como isso, digamos, para quem pensa, para quem se toca um pouco, fica com uma série de paradoxos não resolvidos, coisas que fazem você tocar no mistério central, que se esconde lá dentro. Só vai encontrar a resposta com a revelação. Muito bom, com isso a gente encerra a parte de razão e fé. E a partir da próxima começamos então a debruçarmos sobre o tema da Sagrada Escritura. Quer dizer, é confiável o texto que está disponível na Sagrada Escritura, é confiável a transmissão, aquilo que diz pode ter realmente acontecido, né? O que a Sagrada Escritura nos diz sobre Deus e o que a Sagrada Escritura nos diz sobre Cristo. Esse seria o próximo ponto. Muito bom.